Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando. Essa aula também vai ser gravada e disponibilizada para todo mundo depois. Essa aula 4 da Escola de Candidatos do Ciclo Fernando William, da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, do Estado do Rio. E antes de apresentar os nossos palestrantes, eu vou explicar como vai funcionar a aula de hoje, né? Cada palestrante, cada professor terá 30 minutos, cada um com a sua fala. Hoje o tema da aula é Direitos Humanos e... Esqueci o complemento da Direitos Humanos e Cidadania e Participação na Sociedade. Então, cada palestrante terá 30 minutos para fazer a sua fala. Cidadania das minorias sociais, corrigindo, perdão. E após esses 30 minutos, esses 2 blocos cada um, nós vamos abrir para 4 perguntas, que podem ser feitas aí no chat pelo pessoal, e cada um vai responder 2, e aí nós encerramos. As perguntas, como disse, podem ser feitas no chat, e depois, para todo mundo que se inscreveu pelo formulário, eu vou passar uma lista de presença no chat para assinar, para a gente saber que vocês estão presentes e acompanhando o ciclo de debate. Sem mais delongas, Amanda Anderson, a primeira, pode se apresentar. Boa noite a todos. Eu sou Amanda Anderson, presidente nacional do PDT Diversidade, jurista, uma das responsáveis pela criminalização da LGBTI-fobia, já tenho alguns prêmios aí de interlocução parlamentar dentro do Congresso Nacional. Sou graduada em Direito, Secretariado Executivo Bilíngue e Administração, pós-graduada em Direito Achado nas Ruas pela UNB, e agora também mestre em Direitos Humanos e Fronteiras pela Universidade Federal da Grande Dourado. Inveja, hein? Ivaldo pode se apresentar também. Perfeito. Boa noite. Meu nome é Ivaldo Paixão, presidente nacional da Secretaria do Movimento Negro do PDT. A minha formação, eu sou capitão de longo curso, comandante... comandante aposentado Petrobras de navios, ex-presidente de aposentados da Petrobras, fui diretor da Fundação Palmares, fui diretor de proteção ao patrimônio material e imaterial da Fundação Palmares e fui coordenador de política de igualdade racial do estado do Ceará. Sou escritor e militante do movimento negro. Fui agraciado com o prêmio Zumbi dos Palmares pela Câmara Municipal de Vereadores do estado do Ceará e fui também agraciado com o prêmio Eleaxé lá do Instituto Raízes da África de Alagoas, dentro dessas condecorações. E, no mais, eu sou mesmo militante do movimento. Acho que seu microfone encerrou. Ainda não. Ainda está bloqueado o microfone. E agora? Voltou? Perfeito. Desculpa, houve aqui esse problema, mas agora está solucionado para todo o evento. Então, é um prazer muito grande participar desse evento de formação política para candidatos do nosso PDT, parabenizar a Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, enfim, e é Ciro 12. Isso aí. Então, como eu já tinha dito anteriormente, o tema da aula de hoje é Direitos Humanos e Cidadania das Minorias Sociais.
não preciso reforçar todo o processo de destruição do governo Bolsonaro, do governo Temer, do governo Bolsonaro, principalmente nesses últimos 4 anos, que, graças a Deus, serão os últimos 4 anos dessa, como diz o nosso presidente Lula, desse profeta da ignorância. E, enfim, nada melhor do que deixar 2 militantes históricos do partido, Amanda, com a sua história no movimento LGBTI, Ivaldo no movimento negro, 2 membros da executiva nacional do partido e empenhados na candidatura do nosso presidenciável, que é o Ciro Gomes, esse ano. Então, como eu tinha dito anteriormente, serão 30 minutos para fala, não é nenhum controle, não precisam cravar nos 30, podem falar mais um pouquinho, podem falar um pouco menos, não fiquem preocupados quanto a isso. E ao pessoal do chat, que conforme for tendo as falas dos nossos palestrantes, podem estarem mandando perguntas que a gente vai fazer no final dessas manifestações. Então, pode começar pela Amanda, Ivaldo? Sem problema? Sim, com todas, ao contrário, é uma honra ouvir primeiramente a queridíssima Amanda, aprender sempre, com a Amanda sempre a gente aprende. Isso aí. Então, Amanda, a palavra é sua, pode começar. Melhor as fofuras, os cachorrinhos da Amanda invadindo a transmissão. É muito chique essa mulher. Acho que ela teve um probleminha do fone agora. Agora tá ouvindo, Amanda? Só explicando o que eu estava falando aqui anteriormente, serão 30 minutos para cada um, tema Direitos Humanos e Cidadania das Minorias Sociais. Não temos rigor no tempo, se quiser falar mais um pouquinho, se quiser falar menos, pode ficar à vontade. Meu cabelo está despenteado porque está um calor infernal no Rio de Janeiro hoje. Acho que chegou a 50 graus, acho. Mas, então, Amanda pode começar. E logo depois a gente dá a palavra ao Ivaldo. Gente, a gente já vem assim no strike, né? Amanda pode começar, hein? Como? Né? Já, oi, acabei de voltar, gente, espera aí. Bom, pessoal, quando nós falamos principalmente na questão da interlocução das minorias, né, e a gente precisa compreender primeiro que as minorias do Brasil são, na verdade, uma maioria da população. Nós temos a população de negros, que é de 54%, e nós temos a população de mulheres, que é de 52%. Né? A população LGBTI, no censo de 2010, ela foi constatada em 12,5% da população. Só que naquela época, a única coisa que foi mesmo pesquisada eram casais homoafetivos. Então, nós não temos aí uma quantificação exata da população LGBTI no Brasil. Que nós temos uma margem, nós imaginamos, pelo que nós já fizemos de quantificação, através dos movimentos sociais pelo Brasil, de uma faixa de 18% a 22% da população. Então, gente, viado, sapatão e travesti pra cacete aí no Brasil, afora. Eu falo bastante palavrão, quem me conhece já sabe, né? As minhas lives sempre tem umas escorregadas assim, porque a pessoa não nasceu para ser lady, né? Continua sendo travesti. Então, a gente precisa ter essa análise do que realmente é minoria social no Brasil. E quando nós falamos principalmente da questão de direitos humanos, nós precisamos ainda compreender como esses direitos humanos eles têm sido aplicados à nossa população. Os direitos humanos, como versam na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Declaração de Viena, e nós temos aí algumas intersecções, né, alguns tratados aí, princípios que regem a população LGBTI no mundo, que devem ser respeitados, dos quais o Brasil é signatário. Lembrando que quando o Brasil é signatário de qualquer tipo de tratado, princípio, ou até mesmo, né, aí, de declarações universais, como nós vemos muito, isso se torna constitucional, é como se fosse uma regra constituinte nova, que ela é aceita em automático, tacitamente, justamente por quê? Porque o Brasil é signatário deste tratado, ou convenção, ou princípio que seja. Então, isso se torna automaticamente uma questão ela é superior às questões constitucionais. Ela vai começar a reger
as questões constitucionais a partir daí. Eu falo muito assim, gente, de Constituição, porque eu sou constitucionalista, tá? Então, a gente acaba se aplicando um pouco mais na questão da constitucionalidade dos fatos. E, neste sentido, nós devemos, então, consagrar, e principalmente, né, para quem aqui almeja ser candidato, compreender como funcionam as questões de direitos humanos dentro do nosso estatuto. O nosso estatuto, ele versa a questão dos direitos humanos de uma forma assim ampla, né? Respeitando as questões dos tratados, princípios consagrados pela legislação brasileira. Então, isso já coloca, porque nós temos o artigo 5º, né, da nossa Constituição, ele é praticamente uma cópia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, então nós precisamos também compreender a questão do artigo 5º da Constituição, porque é ipsiliteris praticamente a questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e é consagrada também o respeito dentro do nosso Estatuto. E aí nós temos ainda a questão da nossa Carta de Lisboa, que fala sobre as questões de direitos de todos os povos. Quando fala todos os povos, ele não separa entre homens, mulheres, negros, né? Eles todos os povos, e isso é ser nacionalista, né? Uma social-democracia é exatamente essa. É a gente pensar num todo. O nacionalismo é você pensar no todo e como esse todo vai trabalhar para ser ali emancipado de uma forma ou de outra. Então, quando nós falamos de direitos humanos para minorias, né, nós estamos falando muito ali, a gente pega muito naquele tendão de Aquiles de Aristóteles que fala, né, aplicar, como é que é? Direitos iguais para iguais e para os desiguais na medida de sua desigualdade. Por que ele diz isso, Aristóteles? Para que nós tragamos esse direito para as pessoas que têm essa desigualdade nos direitos, de uma forma, aplicar a lei de uma forma que seja equiparado, equitário a essas questões de direitos humanos que devem versar sobre todos. Mas aí nós temos, por exemplo, se vocês quiserem depois eu posso passar para vocês, nós temos eu até deixei ele aberto aqui, Matheus, deixa eu ver se eu acho ele, porque eu sou uma negação para fazer 3 coisas ao mesmo tempo no computador. Né? A pessoa não nasceu para isso, a pessoa continua sendo loira, convicta, sim. Nós temos o Atlas da Violência, olha, você vê a coisa que eu esqueço, o Atlas da Violência do IPEA, e que nos mostra que em 2021 essas violências elas se agravaram para todas as nossas populações, sejam elas de mulheres, negros, LGBTIs, no Brasil. Então, até onde a nossa legislação está tendo sua aplicabilidade efetiva? E a gente precisa compreender qual é a função de um deputado federal e qual é a função de um senador. Eu acho que todos que estão aqui, como isso é uma escola de candidatos, né, a gente está aqui para ser candidato. A gente não, porque eu falo que eu tenho que ficar na coxinha porque eu gosto de dar paulada. Porque se eu ficar ali de frente, eu não vou poder dar paulada e não vai ser legal. Eu gosto de gritar com os outros. Então, a gente precisa compreender qual é a sua função enquanto legislativo. Qual é a sua função enquanto uma majoritária, que seja aí para governo do Estado ou para o Senado, qual seria a sua função? Qual é a aplicabilidade da sua funcionalidade? Aí nós vamos lá na Constituição, artigo 24, 25, 26, mostra quais são aí as aplicabilidades que você tem, né, quais são as suas funções enquanto legislativo. Então, as suas funções são exatamente isso, atingir essa legislação para equiparar a igualdade dos desiguais, colocá-los no mesmo nível dos iguais. E quando isso não acontece, nós temos sanções, como aconteceu no caso da Lei Maria da Penha, que é a única legislação no Brasil que abarca a proteção de pessoas LGBTIs, de pessoas LBTs, né? Que seriam lésbicas, bissexuais e travestis transexuais, que sejam lésbicas. A legislação Maria da Penha, ela versa relações entre mulheres, então nós temos a única lei no Brasil, né, em 2006,
ela foi exatamente a primeira a versar sobre a proteção, de alguma forma, da população LGBTI. Lembrando que, em 1988, Tancredo Neves tentou colocar LGBT, né, que naquela época era GLBT, mas ele queria colocar diversidade sexual dentro da Constituição, e não foi permitido ali por alguns constituintes, né? Não preciso dizer quais foram, porque a gente sabe, né, que teve muita gente ali que foi contra. Tem gente que foi contra a nossa Constituição e hoje prega a democracia. Enfim, né, é a vida. Que será candidato esse ano. Mas a gente, né, as pessoas entenderam já só o recadinho, né? Um recado bem breve, as pessoas vão entender quem é. Então, a gente precisa compreender exatamente isso. Que ponto, né? A que ponto nós chegamos para ter esse reconhecimento e até, inclusive, outra sanção que o Brasil sofreu, na verdade é um tratado, é um princípio, que são os princípios de Yogyakarta, que foram assinados, né, consagrados aí pelo Brasil em 2008, que trouxeram aí algumas aplicabilidades também na questão da esfera da segurança pública, para a proteção da população LGBTI. E também deu início, então, aos processos transexualizadores pelo Brasil. Foi justamente por causa dessa aplicação dos princípios de Yogyakarta. O porquê essa aplicação se fez necessária? Porque o Brasil continua sendo o país que mais mata LGBTs no mundo desde o início das constatações de crimes de pessoas LGBTs no mundo pela ONU. E isso data de 2008. Então, nós estamos aí há 13 anos como líderes do ranking mundial de país que mais mata pessoas LGBTs no mundo. E no Brasil existe uma coisa muito diferente, porque a morte da pessoa LGBT ela é feita por desfacelamento. 68% da população é morta por desfacelamento, ou seja, é a desconstrução da face, é tirar o feminino, né? Isso eu falo muito em voga, aí coloco em voga muito a população de pessoas trans, que é a que mais morre no Brasil também, né? Quantificando. Então a gente precisa fazer uma análise do quanto, às vezes, esse tipo de congresso que nós estamos tendo, que é um congresso extremamente conservador, é o congresso mais conservador desde 1964, como esse congresso afeta diretamente aqui a nossa esfera popular, o chão de fábrica, como dizia Brizola, e o quanto é importante fazer candidatos que sejam luz e que compreendam o que são os direitos humanos em sua amplitude. O porquê que a gente fala sobre os direitos humanos em sua amplitude? O mais básico, que foi a criminalização da LGBTI-fobia, que aconteceu agora em 2018, por exemplo, ele é para a proteção da vida, para se ter uma ideia. Porque a vida é algo inalienável, segundo a nossa Constituição. E mesmo assim, o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. Mais mata, inclusive, que os países que têm condenação à morte para pessoas LGBTIs. Então, nós precisamos compreender qual é o nível da agressão e do vilipêndio contra essas vidas, esses direitos mais básicos. Um exemplo, direito à moradia, a pessoa travesti transexual que vive em situação de vulnerabilidade, ela não tem direito à moradia se ela não tiver, né, ali uma moradia básica, como é concedida aí pelo Minha Casa Minha Vida, e agora também por esse novo, Minha Casa Verde Amarela, né? Casa Verde Amarela, sei lá que desgraça que virou isso. Mas, para vocês terem uma ideia, nem a pessoa hoje que ela tem um pecúnio de um salário mínimo, ela consegue uma casa dessa, né? Porque as prestações partem de R$ 1.500. Não tem mais aquelas prestações pequenas de 100, 200 reais. Então, nós também precisamos entender o quanto esse conservadorismo ele afeta diretamente a população e o quanto nós precisamos estar preparados para entender de direitos humanos. Por que entender de direitos humanos? Porque quando você é um legislador, você vai lidar com a vida de uma população. Você vai fomentar, né, políticas públicas para a manutenção e para aí o benefício dessa população. Não são só eleitores, e eu falo muito isso quando estou dentro
das casas legislativas pelo Brasil. Não são só eleitores, eu não tenho que pensar nos meus eleitores, eu tenho que pensar como população, nos meus iguais. Então eu tenho que pensar para eles o que eu gostaria que acontecesse para mim. E assim, eu acho que essa ótica humanitária, a gente traz novamente os direitos humanos, né, para a seara aqui do pessoal e para a aplicabilidade efetiva de políticas públicas, não políticas de governo. Como nós vemos, como as casas legislativas elas têm aí parado bastante com políticas públicas efetivas, nós temos visto a aplicabilidade de políticas de governo. E política de governo, passa governo, entra governo, muda essa política de governo, vira uma política eleitoreira, e a gente acaba verificando que a população é quem sofre. Como agora nós tivemos aí a questão do Bolsa Família, que foi simplesmente extirpado, né? Cancelou-se o Bolsa Família, as pessoas não sabiam se iam ter dinheiro para colocar comida na mesa. É comida na mesa, como disse Ciro Gomes, né? É comida, não é mais do que comida, é o arroz de cada um. Então a gente precisa também compreender. Mas, falando mais, porque vocês já perceberam que eu fujo um pouco da seara do LGBTI, porque o LGBTI, se a gente for falar, a gente vai chorar e a gente vai ficar aqui 3 semanas falando, porque tem coisa pra caramba para falar, e aí a gente tem, que citar mais dentro do próprio Projeto Nacional de Desenvolvimento e como a gente vai fazer essa aplicabilidade desse nacionalismo, incluindo todas as pastas, incluindo todas as populações, cada uma com seu recorte específico. A gente não pode esquecer dos recortes populacionais, porque sem a população nós não conseguimos a aplicabilidade de nenhum projeto. E a gente precisa entender isso. Uma das coisas que a pandemia nos mostrou, né, e mostrou para muitos empresários, é que ele precisa muito mais do funcionário do que o funcionário precisa dele. Porque sem o funcionário, né, ele não estaria com a sua loja aberta ali em casa, sem correr os riscos. Mas mesmo assim, muitos, porque o pai mercado, como eu sempre digo, né, o pai mercado fala mais alto, muitos acabaram colocando seus funcionários, não pensando de forma equânime, né, não pensando de forma humana nessas pessoas da produção. E aí nós tivemos uma morte muito massiva, né, da população ali de baixa renda e uma morte muito massiva, principalmente da população negra, mas eu acho que nesse ponto o Paixão vai comentar com vocês. E aí nós tivemos também, durante essa pandemia, nos mostrou o quanto a nossa população LGBTI é fragilizada, porque a maioria das pessoas que vivem de prostituição, que hoje são 92% da população de travestis e transexuais no Brasil, essas populações mostrou a vulnerabilidade dessas populações e o quanto elas dependeram dos movimentos sociais que foram desconstituídos por ser uma política de governo, não uma política pública efetiva. Então, não teve repasse para esses movimentos sociais, os movimentos tiveram que fazer uma captação através de vaquinhas ou doações para distribuir benefícios, o alimento, a comida, né, ajudar a pagar uma luz, uma água daquelas pessoas que estavam ali em extrema situação de vulnerabilidade. Então, a gente precisa compreender nos direitos humanos o que de fato são os direitos humanos. É um direito do homem, da mulher, da travesti, da gay, né, do gay, gente, né, a gente não pode falar da gay, do gay, né, da lésbica, é um direito de todos. Então, ele não tem um recorte específico de que você precise de mais ou de menos. Ou quando as pessoas falam que a população LGBTI quer privilégios com alguns tipos de aprovações de legislações, a gente também precisa compreender que o único privilégio que a população LGBTI no Brasil ela procura é a manutenção da sua vida, a integridade física, poder voltar para casa sem ser agredido, né? Porque a gente precisa lembrar uma coisa, que uma pessoa negra, quando ela é agredida na rua, ela volta para casa, em 99% dos casos, ela tem uma pessoa negra para fazer o acolhimento. Uma mulher, ela também, em 99% dos casos, ela tem aí, né, o acolhimento de uma outra mulher ou de sua família. O LGBTI não.
assim como ele é discriminado na rua, ele será discriminado dentro de casa. E muitas vezes o preconceito dentro de casa é muito maior do que o preconceito que ele sofre fora. Então nós precisamos quebrar a princípio. Enquanto pessoas públicas, nós precisamos quebrar essas amarras desse conservadorismo popular, desse conservadorismo que é passado para a nossa sociedade, né, pela nossa sociedade, para a nossa sociedade, de que isso seria algum privilégio ou alguma coisa a mais. Né? Nós buscamos apenas direitos iguais. Nós estamos aí na luta. Eu estou com 30 anos de movimento social. Né? À frente do PDT Diversidade, eu estou desde 2015, mas a fomentação para a criação do PDT Diversidade, que se tornou o único movimento LGBTI no Brasil partidário, até porque os outros partidos preferem manter como secretarias ou setoriais, não gostam de dar muita voz para gente, né, para gente que sai para as quebra-barraco da vida, porque a gente quebra mesmo, a gente sai arrombando tudo, a gente sai construindo de uma maneira bem objetiva, assim. Os outros partidos não tiveram essa mesma iniciativa. Eles continuam mantendo como secretarias setoriais que podem ser comandados ou mexidos ao seu bel prazer. O PDT não. O PDT ele logo lançou um movimento de cooperação partidária, que esse movimento ele tem a sua autonomia organizativa, ele tem o seu estatuto próprio, que também é regido pelo estatuto do PDT, mas ele tem o seu estatuto, os seus filiados são regidos pelo seu estatuto, e esse estatuto, ele acaba deixando bem claro que nós temos eleições de tempos em tempos para a constituição dessas executivas, sejam elas nacionais, estaduais ou municipais. Então, o PDT nos deu uma forma extremamente democrática, né? E nos ensina cada vez mais a como fazer política. E a gente vê isso também no movimento de mulheres, no movimento de juventude, no movimento negro, né? Eu não posso falar do movimento negro porque o Ivaldo vai falar, mas o movimento negro do PDT é um exemplo para o mundo. Nós tivemos aí uma Lélia Gonzalez que ensinou Angela Davis, né? E quando Angela Davis foi convidada para falar no Brasil sobre feminismo estrutural, ela mesma repreendeu, né, o convite brasileiro e falou, mas o meu estudo foi em cima de Lélia Gonzalez. Por que vocês não chamam Lélia para falar? Por quê? Porque Lélia, na verdade, era uma mulher negra, né? E aí a gente tem, assim como a gente tem o preconceito contra pessoas LGBTIs intrínseco na nossa sociedade aí, que faz com que as pessoas acreditem que isso seja nocivo, nós temos também esse racismo estrutural que vem trazendo, né? E eu falo um pouco, compreendo um pouco do racismo, porque nós também lidamos com o racismo, né? Porque nós temos, principalmente ali, a pessoa LGBTI, né? Não, LGBTI não, GBT, que ela é mais afeminada, negra e periférica, essa pessoa ela sofre muito mais preconceito, ela sofre muito mais agressões e é um índice muito maior de assassinatos no Brasil. Então, a gente também precisa sempre fazer esses recortes que são importantes para que a gente não esqueça de toda a população, e isso é o nacionalismo. Isso é você trazer uma semântica, né, de uma amplitude do macro para o micro, porque nós precisamos que o micro seja contemplado, não pensando só na economia, mas como essa economia vai favorecer as pessoas de chão de fábrica, como essa economia ela vai favorecer aqui a pessoa que está desempregada, como nós vamos diminuir, né, esses 13,8%, 13,8 milhões de desempregos, e aí a gente começa, né, porque os desempregos eles começaram, não foi nessa era, foi desde 2012 ali que nós começamos a ver um crescimento do desemprego. Em 2014 nós estávamos com 10,2% de desemprego. Então nós precisamos também dessas questões. Matheus, eu tenho quanto tempo ainda? Tem mais uns 5, 10 minutos, pode falar. Então, eu vou falar um pouco sobre o meu estudo no mestrado, que foi justamente sobre as questões, a inserção das populações, né, das minorias e populações minorizadas dentro das casas legislativas. Eu acho isso muito importante da gente falar aqui, porque, infelizmente, a gente ainda vive num mundo muito colonial, né? Essa colonização ela afeta o Brasil até os dias de hoje. E a gente vê isso nessa questão, principalmente, do homem branco heterossexual cisgênero
tomando espaços da política, né? E nós vemos populações como a de mulheres, 52% da população, tendo representatividade de 6,8% em 2016, não, 2014, 2018 passou ali para 12%, né, de representação na Casa Legislativa Federal, e de negros nós temos aí 17%, sendo 54% da população. LGBTs, então, a gente nem fala porque os assumidos, porque a gente tem que lembrar que tem os assumidos e tem os que não são assumidos, né? Porque a gente que está lá dentro, a gente sabe que tem bastante que não é assumido, né? Mas eles vivem falando que está tudo bem, que é isso aí. Nós temos apenas 0,017% da população sendo representada, mesmo essa população aí, segundo dados já cooptados pelos movimentos sociais, fazer aí 20%, vamos fazer uma média de 20% da população. Então, nós precisamos parar para analisar nessas casas legislativas como, de fato, vamos fazer a representatividade crescer, né? Crescer de uma maneira que as mulheres possam ocupar mais espaço, que LGBTIs possam fomentar políticas para pessoas LGBTIs e negros para negros, né? Porque nós temos também esse grande problema que a maior parte das legislações que são aprovadas, elas aqui embaixo, no chão de fábrica, ou seja, na nossa esfera de políticas públicas municipais e políticas públicas estaduais, ela acaba não entrando em execução. Muito, né, por causa dessa discriminação intrínseca que nós temos. Então, precisamos sim ocupar a política, mas ocupar com consciência. Ocupar a política de uma forma a saber qual é a nossa função dentro das casas legislativas, o que estamos dispostos a fazer e qual é o nosso limite para fazê-lo, sem ali, né, entrar em esferas que não nos mostrem aí o que de fato, né, se é necessário fazer. E, por favor, gente, quem for eleito, não trabalha com inconstitucionalidade. Tem cada projeto que a gente pega, gente, que dá até dó da gente ler. Então, por favor, leiam antes, estudem um pouco de direitos humanos para a gente não faça essa vergonha, tá bom? Beijo para todos, obrigada, gente, por ficarem aí um tempo, né, meia hora ouvindo, porque eu falo pra caramba, se desse 1 hora, eu falava 1 hora, esses dias eu dei uma aula de 3 horas, então eu sou boa para isso, eu gosto de falar, mas deixar um pouco para o Ivaldo. Um beijo forte e vou ficar aqui aguardando aí alguma dúvida que tenha. E só antes de você começar, Ivaldo, dar uma parte sobre essa aula que a Amanda acabou de dar, e que eu percebo que se tornou um debate muito irracional até, e principalmente com o termo identitarismo. Até mesmo dentro do nosso partido a gente convive muito com isso. O identitarismo e a militância, falar os problemas que nossas minorias sociais sofrem, não é apenas identitarismo, é falar a realidade. Nós somos um partido que defende, que deve ter a maior história de movimentos sociais, da defesa do movimento negro, da educação, do trabalho. Quando a gente fala que a população, principalmente dentro da população LGBTI, a população trans, que é a que sempre sofre mais, né, a população T, quando a gente fala de educação, de um partido de educação, a gente tem que entender que 82% das travestis e transexuais não terminam a escola. Não terminam. 90% não tem um emprego formal e que tem que depender da prostituição para sobreviver. Que 60% sofre de insegurança alimentar. Mateus, então, quando nós somos um partido da educação, um partido que tem um Ciro, pode falar, não? 92% da população não terminou o segundo grau. 92%. Então, me corrigindo ainda, é pior ainda. Então, um partido que tem o legado da educação, que tem o legado da defesa do trabalhador, e temos uma candidatura presidenciável, que o Ciro, que vem falando tanto sobre a insegurança alimentar no Brasil, a população LGBT sofre. A LGBTfobia em locais de trabalho. Eu era estagiário, meu primeiro emprego foi como estagiário na Justiça Federal, né, aqui do estado do Rio de Janeiro.
E a LGBTfobia dentro da justiça, que deveria ser um órgão para justamente acolher as pessoas que, de alguma forma, sofreram danos morais, sofreram qualquer tipo de crime, não acolhia. Então, quando a gente fala sobre problemas que os movimentos, que as minorias sociais, que na verdade são a maioria da população, sofre, a gente está falando de emprego, a gente está falando de educação, a gente está falando de segurança pública, a gente está falando de ausência da justiça, impunidade. Uma sociedade que ela respeite, a gente precisa de uma sociedade que respeite a justiça e que tenha equidade social, principalmente. Não tem, quando eu escuto muito aquele discurso, né? Não, nós somos todos iguais. Não é assim na prática. Nunca foi, desde que a humanidade é a humanidade. Nunca fomos iguais perante aqueles que projetam as leis que deveriam nos proteger, né? E, enfim, não tem como falar sobre... cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua realidade. Como eu nunca posso dizer o que é ser perseguido dentro de um supermercado Carrefour, achando que uma pessoa negra ou é bandida, ou ser perseguida dentro de uma loja da Zara. Ou uma mulher que tem que mudar de calçada por ter medo de ser assediada. E uma pessoa trans que é ridicularizada numa entrevista de emprego. Então, enfim, o discurso o discurso do identitarismo ele se tornou muito banal, mas eu ainda acredito que com um debate de ideias, com apresentar propostas, com a militância assertiva, não a militância só por falar, como tem muitos partidos que fazem, que só jogam o problema, mas não apresentam um resultado, não apresentam uma proposta, não apresentam uma tentativa de mudar. Mas, enfim, não quero me prolongar muito, Ivaldo, é com você agora. Perfeito. Então, mais uma vez, boa noite a todos, todas, todes, em especial a nossa queridíssima Amanda Anderson e a você, meu irmão Matheus. E também eu queria iniciar essa fala parabenizando não só o PDT, mas a Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini pela iniciativa de fazer esse curso preparatório para os nossos pré-candidatos e dizer de pronto aos nossos e às nossas pré-candidatos, candidatas, que escolheram o partido certo. Escolheram o partido certo porque o PDT é um partido que, desde a sua origem, tem a preocupação com os direitos humanos, com a dignidade humana e dentro das suas várias linguagens. E além das linguagens, das suas diversidades. Então, o PDT, quando ele faz esse curso, ele está explicando bem direitinho como é que deve ser o posicionamento dos parlamentares. Eu queria fazer uma inconfidência por ocasião da votação pela diminuição da maioridade, diminuição da maioridade penal. Houve um debate muito efervescente e, na época, nós tínhamos um deputado, hoje ele é senador e por outro estado, e infelizmente não está mais no PDT, que ele além de participar da comissão, ele foi escolhido para ser o relator. E ele era totalmente, 100% favorável à diminuição da maioridade penal, o que contraria toda a história do partido. E nós tivemos um embate muito grande em Brasília para tentar demovê-lo do seu pensamento e, principalmente, que ele ficasse com o pensamento, mas votasse de acordo com o partido, com a história do PDT. Naquela ocasião, foi um momento tipo esse, o presidente Lupe estava viajando, enfim, eu não me lembro se foi
foi um momento onde a maioria das lideranças do nosso partido não estavam presentes. E essa pessoa lá disse que não mudava, e nós fomos para o enfrentamento juntamente com forças da sociedade civil. E aqui eu cito o Frei Davi, da Educafro, que também foi parceiro nosso nesse embate com um parlamentar, por incrível que pareça, do PDT. Então, faltou essa formação política para esse parlamentar que veio se eleger pelo PDT, que entrou no PDT, né? Só para concluir, nós o convencemos, através, e não foi nas palavras, foi através da institucionalidade do partido, usando as lideranças, o presidente da Câmara Federal, o líder do PDT na Câmara Federal, também no Senado. E ele, para que ele, no mínimo, se abstivesse, né? E foi o que nós conseguimos. E quando houve uma reunião, logo depois disso, da executiva do partido, ele, quando foi chamado às falas, e aí sim estavam todos os movimentos presentes, eu acho que a Amanda também estava ali, e ele, na maior disfarçatez, disse que ele não sabia, que ele não tinha lido o estatuto do partido, ele não sabia da história do PDT, que ele não sabia do compromisso do PDT com as minorias. Do PDT com os direitos humanos, com a dignidade humana. Enfim, ele fez, de forma, na minha opinião, cínica, esse tipo de defesa. E ele, logo depois, felizmente, saiu do nosso partido, né? Então, eu não poderia iniciar essa conversa sem falar desse fato de um parlamentar, um deputado federal, repito, hoje ele é senador por outro partido e tal, mas ele lá defendendo tudo que contraria o início do PDT. E aí, quando a gente fala no início, eu não vou falar nem do antigo PTB, mas eu falo da Carta de Lisboa, que antecede a criação do nosso partido, onde o Brizola, no exílio, ele reúne uma série de intelectuais compromissados com a questão dos direitos humanos, porque o Brasil ainda vivia aí o final da ditadura militar, e foram muitas cabeças pensantes, não só saíram do Brasil para ir para Lisboa, como outras que estavam no exílio, né? E ali o PDT faz aquela Carta de Lisboa, onde ele coloca o compromisso com nós, negros, com as mulheres, com indígenas, enfim, com todas as minorias, quer dizer, antes da fundação do PDT. Então, eu acho que muito salutar essa nossa aula, essa palestra, essa conversa, esse bate-papo de esclarecimento aos nossos futuros parlamentares, na certeza de que a gente quer que todos sejam eleitos. E, dito isso, a gente, quando fala de direitos humanos e faz esse recorte racial, a gente tem que ver a história de como o Brasil foi criado, o Brasil na territorialidade que nós compreendemos hoje, né? Aquela questão, se a gente for falar, a gente vem falar do, entre aspas, né, descobrimento do nosso Brasil, né, que depois, entre aspas, de ser descoberto, o rei manda colonizar o nosso país e divide em capitanias hereditárias, né? E quem seriam esse pessoal para ficar à frente das capitanias hereditárias? Logicamente, os amigos do rei, né? Então, dividiram aqui o nosso Brasil
usando, inclusive, aí, entre aspas, de novo, o Tratado de Tordesilhas, né? Ali para fazer a divisão bem direitinho das novas, da Nova América, né? Os países que estavam sendo, entre aspas, descobertos, e eles dividem capitanias hereditárias e eles vão fundo. Veja como a questão dos direitos humanos ela liga principalmente a questão da terra, né? Porque naquela época, e ainda hoje, mas naquela época, principalmente, o mundo era agrícola, né? Hoje não é mais rural, como era há 30 anos, há 40 anos atrás, o Brasil ainda era um país rural. Mas naquela época eles viram que tinham que alguém tinha que trabalhar para explorar as riquezas desse nosso Brasil. E depois de ter tentado escravizar os nossos parentes indígenas, né? Conseguiram, o pessoal diz, foi insucesso? Não foi insucesso. Eles, nossos irmãos indígenas, por um tempo, foram escravizados, mas eles queriam mais mão de obra. E a maioria da mão de obra, eles optaram aí por escravizar nossos irmãos africanos, né? Então, com esse tráfico negreiros, e aí é uma história que tenho certeza a maioria já sabe, não precisa a gente se aprofundar, esses negros escravizados vêm para o Brasil e ficam ali trabalhando, sendo o motor da economia brasileira, o motor que impulsionou a economia brasileira nos seus 350 anos. Mas vejam, tá, o Brasil tem essa tragédia que é o trabalho escravo, mas acontece que em 1822 o Brasil faz entre aspas, independência, né? Quando o Brasil faz a independência, o que aconteceu? O Brasil deixa de ser colônia e aqueles negros e negras escravizadas param. Quem seria o patrão deles? Aí as terras, como é que ficaria? Então houve também aquele vácuo onde os senhores de escravos eram donos de terra, mas eles também já tinham algumas relações e a terra era muito grande. Então o Brasil deixou de ser capitania hereditária, de ser dividido em sesmarias, e ficou aquele vácuo porque estava sendo reconstruído, aliás, construído um novo país. E nessa desordem jurídica vai até 1850, onde, para sanar, corrigir essa desordem jurídica, a elite resolve criar a Lei da Terra de 1850. E ela foi direto, e aí tem tudo a ver com direitos humanos, porque a Lei da Terra de 1850, ela estabelece, em um dos seus artigos, que os negros escravizados não poderiam comprar, tomar posse da terra, mesmo que elas tivessem sido, entre aspas, doadas pelos seus antigos senhores. E eles não poderiam comprar porque vivíamos num país escravocrata e os negros não tinham a cidadania e não poderiam adquirir a terra. Então, você veja bem, eles foram fundo porque o direito humano, a questão do trabalho é um direito humano do cidadão. E eles foram direto ali, sendo o Brasil um país agrário. Com essa proibição, desde 1850, o que acontece? Em 1888, o Brasil faz a abolição, entre aspas, da escravatura. Porém, com a abolição da escravatura, a lei da terra permaneceu vigente, ficou intocada. Quer dizer, mesmo o negro
que fica liberto, mas na questão, a lei da terra continuou prevalecendo. Depois de 1820, da abolição, vem a República. A República também não mexeu na lei da terra de 1850. Depois da República, ainda já no transcorrer da República, as várias constituições que foram promulgadas, nenhuma delas mexeu com a lei da terra de 1850. Foi preciso, em 1988, com a Constituição Cidadã, eu tiro as aspas, em homenagem a todos aqueles que foram constituintes em 88, como aí a gente não pode esquecer do Ulisses Guimarães, foi que mexeu acabou com a lei da terra de 1850, acabou com a proibição do negro não poder ser o dono da terra. E ali surge a questão quilombola. Essa questão quilombola, onde nós temos um presidente que, com escárnio e com deboche, ele tenta desconstruir aquelas pessoas que foram a mola propulsora da economia brasileira, que foram aqueles negros escravizados, né? Naquele período onde o Brasil era um Brasil rural, e ali a gente sabe como atacar, eles sabem como mexer. E até hoje, né, não é à toa que até hoje nós temos aí o movimento Sem Terra, o movimento dos sem-tetos, tá o Boulos aí, enfim. Mas o PDT, dentro dessa história todinha, não precisou a Constituição de 1988, porque o Brizola, vejam bem, Leonel de Moura Brizola, quando governador do estado do Rio Grande do Sul, em 1958, 59, Brizola resolve fazer uma reforma agrária, ou seja, dar dignidade, dar terra, direitos humanos para aquelas pessoas, e cria, lá no Riacho do Banhado, no Rio Grande do Sul, ele faz uma reforma agrária que hoje é um case de sucesso, ainda hoje. E esse dado é reconhecido pelo líder do Movimento Sem Terra, o Stedley, como o primeiro, o início do Movimento Sem Terra. Foi ali que com esse detalhe foi feito. Então, eu citei essa questão dos direitos humanos na questão da terra, do direito ao trabalho, que também é correlato com o direito da educação, com o direito da saúde, enfim, toda essa garantia de direitos que todos nós, seres humanos, temos que ter, por sermos justamente humanos. E isso é garantido pela Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, no pós-guerra, que foi assinado lá em Paris. Então, os direitos humanos são esses direitos que partidos com a nossa história têm que ser, quando estiver no poder, tem que colocar em prática. E quando não estiver no poder, nós fazermos, através dos nossos parlamentares e da nossa militância, que esses direitos humanos sejam cumpridos. E eu fico muito à vontade de hoje estar nesse bate-papo, não só com você, Matheus, mas com a querida Amanda, porque o PDT, como a Amanda já colocou, ele se coloca como vanguarda. Se coloca como vanguarda nessa questão. E quando a gente faz o recorte racial na questão LGBT, nós também, e aí eu fico muito satisfeito, porque eu ajudei a escrever o programa de governo do então candidato Ciro Gomes na eleição de 1988. E ali nós colocamos a questão dos nossos irmãos LGBT com a questão racial.
Eu antes mostrei ao nosso candidato e futuro presidente, Ciro Gomes, eu mostrei a ele, e na mesma hora ele disse nem uma vírgula, não tiro nem uma vírgula. Eu fiz até uma questão de consideração, porque é um programa de governo dele, mas e ele nem uma vírgula. Quer dizer, o PDT ainda continuou e continua na vanguarda nessa questão, quando a gente trata dessa questão LGBT, e aí eu fico muito satisfeito também, ainda usando a minha querida irmã Amanda Anderson, quando hoje, por ainda nós não termos uma lei específica que tipifique a LGBTfobia, que puna a LGBTfobia, hoje nós estamos ainda utilizando a Lei CAO, do nosso saudoso Carlos Alberto de Oliveira, o CAO, que é uma lei tão bem feita que alguns outros segmentos discriminados, como é a questão dos nossos irmãos LGBTQI+, utilizam essa lei para criminalizar essas pessoas transgressoras, esses homofóbicos, essas pessoas que infringem a lei em função de orientação sexual das pessoas. Então, meu irmão, eu vejo que o nosso partido e os nossos futuros candidatos ao parlamento e também ao executivo levem em consideração toda essa pleiade de compromissos históricos do nosso PDT, porque é isso que faz o nosso partido ser um partido diferente, um partido onde nós não temos vergonha dos nossos líderes, porque eles já faziam isso. Então é muito fácil a gente defender um governo de Brizola, porque a gente, e até os opositores, entendem e compreendem que foram nos governos trabalhistas que teve à frente o PTB e depois o PDT, é que nós tivemos esses avanços intransigentes na defesa dos direitos humanos. Então, esse tema, cidadania das minorias sociais, vem muito bem a calhar, porque é o compromisso do PDT. A gente não está inventando a roda. E esse compromisso, o PDT colocou na prática e coloca na prática nos governos que nós estamos à frente, e principalmente nas propostas. Desde 1990, não, desculpa, 2010, quando eu estou à frente do movimento negro do PDT, sou eu que escrevo o programa de governo do PDT para a questão racial. Nunca fui chamado a atenção para modificar alguma coisa em função de nós acrescentarmos. Mas claro que não fui eu que criei, não fui eu que escrevi. Eu apenas sigo a cartilha do PDT, a cartilha de Abdias, a cartilha, como foi muito bem lembrada pela Amanda, da Lélia Gonzalez, que foi onde Angela Davis veio discutir e aprender, beber na fonte do racismo estrutural que hoje as pessoas colocam em pauta quando foram intelectuais com essa origem do nosso partido, de Zé Miguel, de Carlos Alberto Caó, de Aleda Salgado do Nascimento, da professora Maria José de Oliveira, e aí eu queria falar com a nossa Amanda. Amanda, o PDT, nós precisamos ainda resgatar o nome da professora Maria José de Oliveira, uma grande intelectual nossa do PDT, infelizmente morreu há pouco tempo, e era uma lésbica assumida, negra, lésbica, e que deixou muitos escritos, certo? Ela orientou muitas teses
de doutorado na UFRJ, e, inclusive, agora foi publicado um livro do professor doutor Ivan Lima, de Santa Catarina, hoje ele é professor da Unilab aqui no Ceará, onde ele conta a história, um pouco da história e da atuação da professora Maria José Lopes, que, para nosso orgulho, sempre foi do nosso PDT, sempre esteve na linha de frente, mas, por humildade, ela sempre não era chegada ao holofote. E nós temos que resgatar, e aí eu faço a provocação para a querida Amanda Anderson, para a gente, em conjunto, a gente começar a denominar, dar visibilidade a essa guerreira que se foi. Então, o PDT... Opa, Evaldo, acho que você pausou seu microfone. Evaldo, me escuta? Ainda está pausado. Paixão, seu microfone desligou, Paixão. Seu microfone desligou. Alô? Agora foi. Agora. Sim, a Pera que estava ligando aqui para mim, peço desculpa. Eu queria só para dizer, não sei se ouviram, eu queria dizer que o nosso partido tem um compromisso tão forte com a questão dos direitos humanos que eu ia dizer a direita, mas não, infelizmente não foi a direita, não. A direita fez, porque esse é o papel que eles fazem, a direita fascista. Mas a pseudo-esquerda, que disputa o nosso campo, mesmo campo ideológico, foi que mais fomentou que o Brizola era defensor de bandidos, em função da política dele de defesa dos direitos humanos, de fazer como, por exemplo, uma polícia militar do Rio de Janeiro, tendo à frente o primeiro coronel negro, nosso saudoso coronel Nazaré Cerqueira, mudasse a linha da polícia militar. Então, hoje, estudiosos de segurança pública no Brasil, eles, quando falam em direitos humanos na polícia militar, eles têm que remeter ao governo de Leonel de Moura Brizola, que foi demonizado por uma pseudo-esquerda em função de nós estarmos disputando o mesmo campo ideológico e pela direita fascista. Então, felizmente, hoje, já há esse reconhecimento em relação ao nosso líder maior, Leonel Moura Brizola, e principalmente ao nosso PDT. Eu não sei, eu acho que eu já falei, ultrapassei os 30 minutos. Não me deram nenhum sinal, eu estou dando uma parada por aqui. Até mais 7h10, 7h15, pode falar. Fica tranquilo. Ah, perfeito. Então, 19h10, perdão. 19h10, e você só faz um sinal para mim, assim, para eu... Tá? Faça um sinal quando faltar 1 minuto. Aí, então, voltando ao assunto. Então, o nosso partido, inclusive, sofre, entre aspas, eu não digo entre aspas, porque aí é verídico, parte da imprensa, da grande imprensa, liga e tenta ligar o nosso partido à defesa de bandidos, à defesa de confundir a opinião pública que direitos humanos é para defender bandidos. E como nós, que somos vanguarda, estamos à frente, nós sofremos esses ataques, né? Então, é preparar os nossos pré-candidatos para esse embate, essa linha da cidadania, dessa linha de não barbárie, essa linha, principalmente, e que a gente diz que é um movimento contra-majoritário, que é a defesa das pseudos minorias, que no caso, principalmente, de nós negros e negras, nós já ultrapassamos mais de 50%
da população brasileira. Então, que todos os nossos pré-candidatos tenham esse compromisso, a sua linha de ação, porque não só vão estar fazendo um mandato digno, mas, principalmente, estarão contribuindo com uma sociedade mais equânime, mais justa e mais igualitária. Por que eu digo isso? Porque da forma como está, de bandido bom, bandido morto, aquele negócio, isso já está há muitos anos. O que a gente está vendo e constatando é que tem aumentado o número de pessoas presas. A gente só vê, ao invés de construir escola, a gente está vendo a todo tempo ser aumentada a construção de presídios. E a gente sabe que isso aí é uma política que não deu certo, de criminalizar as pessoas, ao invés de respeitar, fazer com que as pessoas que transgridem tenham a condição de se recuperar lá no cárcere, tendo respeitado seus direitos humanos. Quando o que nós vemos é o contrário. A pessoa vai lá, vai para o cárcere e ali ele não tem seus direitos humanos respeitados, ele sai pior de que quando entrou, vai para a facção e se torna uma pessoa, às vezes, que tem uma periculosidade menor, sai dali muito, muito revoltado e um cidadão que não tem mais nenhum interesse em resgatar a sua cidadania. Infelizmente, é assim que acontece. Eu estou falando isso da questão muito específico também do sistema presidiário, carcerário, porque é lá que a maioria daquela população, quando se faz o recorte, são de negros. Somos nós que estamos lá. Nós negros é que estamos lá. E nós não estamos nas universidades, nos cursos de medicina, que também, de medicina ou de outros cursos superiores, que é uma questão também de direitos humanos, o direito à educação. E nós negros, normalmente, não estamos nesses lugares. E aí a gente teria que falar das ações afirmativas, que também é outra forma de fazer com que os direitos humanos sejam concedidos a negros e negras. Está entendendo? Porque com acesso ao ensino médio superior, ele também vai sair da base da pirâmide econômica. Vai sair porque os negros sempre estão na base da pirâmide porque recebem, ou estão desempregados, ou recebem o salário mínimo. E eles não ascendem no salário porque também não têm a formação acadêmica suficiente para ascender. E fica nessa situação que se torna quase que perene em relação a isso. Por isso, para terminar essa nossa fala, é dizer que é importante as ações afirmativas e nós, Matheus, meu irmão Matheus, Amanda, nós estamos há 10 anos da lei das cotas, onde ela vai ser revista, e que o PDT e os nossos candidatos, futuros parlamentares, deputado estadual, deputado federal, senadores, governadores e, muito certamente, o presidente da República, tenhamos esse compromisso de manter, ampliar as ações afirmativas e, principalmente, fazer com que a defesa dos direitos humanos seja uma coisa perene do Partido Democrático Trabalhista. Muito bom, Ivaldo. Uma aula que não tem nem o que falar. Vamos seguir para as perguntas. O pessoal mandou bastante pergunta aí no chat. Começando pela Amanda, né? Então, Amanda, salvei aqui. A gente tem uma pergunta do Kinga
e uma pergunta da Cátia e do Felipe. As perguntas da Cátia e do Felipe são mais ou menos parecidas. Eu vou fazer logo as duas perguntas de uma vez e aí você vai respondendo, que a gente até poupa tempo com isso. Começando pela pergunta da Cátia Borges e do Felipe, que são parecidas, a Cátia diz o seguinte: apesar de ter passado pela Câmara dos Deputados, o projeto de lei foi arquivado no Senado. Com isso, a prática de LGBTfobia ainda não é criminalizada no Brasil. Isso já não seria uma forma de discriminação ou uma desvalorização da categoria como menos merecedora da conquista de direitos, sobre a ótica da exclusão social? E a pergunta do Felipe eu tenho uma pergunta para... perdão, que eu copiei aqui. Na sua opinião, como podemos promover a inclusão da comunidade LGBTQIA+, no processo eleitoral para disputar de fato as cadeiras eletivas? Seria viável uma cota de candidaturas como existe para as mulheres? Essa pergunta deles dois sobre o processo eleitoral e sobre a criminalização, né, da LGBTfobia. E, enfim, pode responder essa, porque a pergunta do Oking é bem... Meu cachorro latino, perdão, gente. Mas depois eu tenho a pergunta do Okinga, que serve muito para o Ivaldo e para vocês dois. Aí eu faço, a Amanda finaliza a resposta dessa pergunta e o Ivaldo já complementa também. Então, pode falar sobre essas duas, começando aí. Bom, vamos lá. Na verdade, ela só passou na Câmara porque foi uma forma que a Câmara tentou barrar a votação da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, de número 26, que culminou aí, então, na salvaguarda da vida da população LGBTI. Por que isso? Porque quando nós tratamos a omissão do Legislativo, eles trataram de correr com um projeto que, inclusive, o projeto que foi votado na Câmara, ele é do PDT, ele foi de fomentação do PDT Diversidade junto dos nossos parlamentares, e hoje, né, tanto na Câmara quanto no Senado, perdão, ele nem passou na Câmara, ele passou só na CCJ. Nós temos o mesmo projeto, tanto na Câmara quanto no Senado, para ser votado, tá, gente? Não façam confusão, ele não passou na Câmara, ele só passou na CCJ e ele já foi colocado para urgência e mesmo assim acabou não sendo votado por causa da votação da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que já tinha iniciado ali, já estávamos no último trâmite de votação no STF. Por que isso? Isso já mostra o quão discriminatória é a nossa população legislativa, digamos assim. Porque quando queremos tratar de direitos humanos, ali poucos sabem, de fato, o que estão ali propostos a ser feito. E vamos colocar, por exemplo, esses tempos atrás, teve um deputado que me mandou um projeto para ser lido, e eu li, graças a Deus, ele não era do PDT, mas eu tenho essa interlocução com todas as esferas ali, e todas as esferas políticas. Ele me mandou o projeto de que mulheres deveriam ganhar menos durante a gestação porque faltavam muito. E eu falei para ele sobre a inconstitucionalidade do projeto e ele falou para mim que era impossível ser inconstitucional porque, na verdade, as mulheres realmente faltavam muito quando estavam grávidas. Eu falei, mas quem engravida elas são os homens e os homens não vão ter, né, essa mesma sanção, então ele é inconstitucional. E explicando para ele o fato da inconstitucionalidade e ele batendo que ele queria que aquilo era uma coisa real, né? Que os empresários reclamavam muito. Então, a gente precisa compreender que a nossa Câmara, o nosso Legislativo, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, ele tem sido discriminatório ao longo de todos os anos. A gente vê isso pela própria Constituinte, como eu citei, quando foi colocada por Tancredo, para que fosse incluído a orientação sexual dentro da Constituição e não o foi justamente por causa desse preconceito intrínseco. E ali a gente estava ainda numa faixa... o cachorro do Matheus está rindo e vocês estão vendo que os meus desfilam, tá, o tempo todo atrás de mim, não se preocupem. Foi ali colocado justamente porque nós estávamos na década de 80 e na década de 80 nós tínhamos grupos civis e militares de perseguição e assassinato a pessoas LGBTIs, principalmente ali durante os anos de 84, 85 e 86. E eu sempre oriento as pessoas, quando estou em aula, a assistirem Hunter Season, né, que é caça, temporada de caça.
da Rita Moraes. Lá eles relatam exatamente isso, a perseguição de grupos civis e militares, tá, a pessoas LGBTIs, e que era uma coisa comum. Você acha normal matar pessoas LGBT? Eu acho, eles estão limpando a sociedade precisa ser limpa, então a gente precisa também entender esse contexto democrático, né, que foi imposto sobre as orientações sexuais na década de 80. E na década de 80 não se falava em identidades de gênero, né, falava-se apenas em orientações sexuais. E também, né, ali já seria um grande sobressalto para a nossa população. E por isso o judiciário ele tem sido muito importante na nossa manutenção ali, né, pelo menos um pouco da humanização, decisões civilizatórias da nossa população. Por que decisões civilizatórias? Os mesmos direitos, né? Assim como a união homoafetiva, que aconteceu em 2011, a retificação de nome, que é 2013, a retificação de nome em 2015, a doação de sangue em 2019, que só foi possível, 2020, perdão, que só foi possível através da demanda de sangue nos hemocentros, que foi, infelizmente, colocada aí como um grande problema durante a pandemia, e nós conseguimos comprovar, por A mais B, que perdia-se 20 milhões de litros de sangue por mês em doações da população LGBTI. Então, neste quesito, e aí, quando houve aprovação, foi uma coisa muito bonita, mas as ONGs, né, as ONGs, fizeram reuniões de pessoas LGBTIs para fazer doação de sangue. E aí as pessoas iam. E quanto à questão da legislação, como colocar em prática, agora nós estamos entrando, inclusive, com o projeto Cumpra-se, né? Nós estamos em parceria com a Defensoria Pública da União, tive várias reuniões também dentro do STF com alguns ministros, para que a gente faça o Cumpra-se e essas legislações elas cheguem, né, lá no chão de fábrica, elas cheguem nos municípios, nos estados, para que elas tenham sua aplicabilidade efetiva. Uma cartilha que será lançada e será enviada para todas as defensorias públicas e ministérios públicos do país, né? Por isso nós estamos fazendo essa questão interseccional. Quanto à questão eleitoral, a gente precisa voltar naquela análise que eu fiz lá no começo da minha fala, né? Que, infelizmente, ainda a política brasileira ela ainda é branca, heterossexual, masculina, né, e cisgênera. Então, a gente precisa lembrar que homens brancos, heterossexuais, cisgêneros, eles não vão dar oportunidade para pessoas que sejam LGBTIs, para pessoas que sejam negras, ou até mesmo para mulheres, como a gente viu o caso dos Laranjais ali em 2018. Então, nós precisamos, sim, né, fomentar aí, através do judiciário também, essa questão das cotas, porque as cotas para mulheres, elas aumentaram em 80% o número de mulheres nas casas legislativas. E as cotas para negros aumentou em 170%. A margem. Então, a gente também precisa entender que é necessário, às vezes, o judiciário fazer essa manutenção, porque o legislativo não fará. O legislativo ele não vai perder o seu status quo para que beneficie ou deixe aí algumas pessoas, né, tomar o espaço do homem branco, heterossexual, cisgênero que está dentro daquela casa legislativa. Ele não vai votar contra ele, isso a gente tem visto desde quando o mundo é mundo. Né? O homem branco, cisgênero, heterossexual. Gente, se vocês não souberem o que é cisgênero, vocês me perguntem, por favor. Esse homem ele não vai querer perder o seu poder, então ele não vai dar espaço, a não ser que seja através de legislações específicas ou que seja por sanções, como foi o caso da lei de cotas para mulheres. Na verdade, foi uma sanção, né, que foi aplicada aí, porque as mulheres elas precisavam ter representatividade nas casas legislativas. E nós estamos tentando, através da DPU também, da Defensoria Pública da União, nós vamos fazer uma consulta, nós fizemos uma consulta ao TSE, nós não conseguimos através de parlamentares, até porque a essa distância eu tenho muito mais contato com a Defensoria Pública da União e com os ministros do STF, por incrível que pareça. Já estou me tornando quase amiga íntima do Barroso, então é até engraçado isso, mas a gente
estar fazendo essa consulta para que seja uma quantificação para a população LGBTI também participar dos pleitos eleitorais, não cerceando os direitos já garantidos a mulheres e negros. Mas a gente não está fazendo só para a população LGBTI, tá, gente? Porque daí a gente já quer... eu falo que travesti não é bagunça, então a gente já está fazendo... Luana, né? A Luana, fazendo escola com Luana. A gente está fazendo para a população LGBTI e para pessoas... e para... Senhor, para populações originárias. Então, nós estamos fazendo tanto para populações originárias quanto para populações LGBTIs. Por que isso? Porque nós temos hoje a representação de uma indígena dentro da Casa Legislativa, né? E em 513, óbvio que não vão conseguir barrar nenhuma votação que seja aí de cerceamento para essa população. Isso, Amanda. Desculpa te interromper, mas até a nível de curiosidade. Se eu não me engano, eu não sei se é os Estados Unidos que faz isso, mas que reserva principalmente para as tribos nativa americanas dos Estados Unidos cadeiras especificamente para aquela população, porque aquela população tem que ser representada. Eu não sei se os Estados Unidos faz isso, eu não me lembro também se é algum país europeu, não sei se é a Alemanha que faz isso também, mas enfim. Os Estados Unidos eu sei, agora lá na Alemanha, já na Eurocentro eu já não sei. Mas também nós precisamos, e nós estamos entrando com uma consulta, mas aí a consulta seria impositiva, para 30% pelo menos de mulheres ocupando cadeiras dentro do Congresso Nacional, né? Não só a cota aí para mulheres usarem o fundo eleitoral como dos 30% e terem 30% dentro da legenda, mas também ocuparem 30% das cadeiras legislativas, né? Porque nós vivemos aí uma eternidade de homens mandando em corpos de mulheres, né? E a gente está vendo que isso não está dando certo, então nós também precisamos desta questão. Acho que seria isso. Se tiver mais algum questionamento, estou à disposição. Perfeito, perfeito. E tem uma pergunta também do Murilo Feitosa que foi feita, mas eu acho que segue nessa mesma linha, né? Que ele diz que a precária representação dos grupos minoritários contribui para a precarização da vida dessas pessoas. E que... Enfim, não, eu li aqui a pergunta, na verdade, Murilo, o que nós o que nós conseguimos comprovar para o STF na questão da doação de sangue é porque eles falavam que eram práticas de risco, né? E aí nós conseguimos mostrar que não existe grupo de risco, e sim práticas de risco. E hoje a população de heterossexuais ela é majoritária como portadora de HIV, né? Nós já não somos mais só LGBTIs. Então nós conseguimos ali a comprovação da prática de risco e não do grupo de risco. Então desconsiderou-se assim a questão da população LGBTI como um grupo a ser dizimado da doação de sangue. E aí nós fomos contemplados com essa legislação. Isso foi a pergunta que ele fez agora também, mas ele tinha feito antes uma pergunta que falava justamente sobre qual medidas a curto prazo poderiam sanar essa ferida da falta de representação no processo eleitoral, né, da população LGBTI. Mas acho que segue muito na linha... Foi isso que eu falei, eu respondi sobre a questão da consulta pública que nós estamos fazendo. E quanto ao que ele falou, a Bruna falou ali, está crescendo muito entre jovens e adultos, a questão do HIV. O HIV, na população entre 13, não é jovens, é adolescentes, 13 e 23 anos, nós tivemos um acréscimo de 190% de acréscimo agora no último ano. Ivaldo está presente, Ivaldo? Na luta. Opa, então vamos... Tem bastante pergunta aqui para você também. Vamos começar por uma pergunta que foi feita pelo... Deixa eu subir aqui. Aí serve também a pergunta para a Amanda e para o Ivaldo, né? A pergunta do Okinga, que foi excelente. Ele diz que a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela prevê, em seu artigo 30, o seguinte: proibição de práticas contra esses direitos e liberdades. Mas aqui no Brasil, especificamente nos últimos 3 anos, estamos vivenciando ataques orquestrados da parte de autoridades eleitas pelo povo. O que vocês acham que os pré-candidatos do PDT, se eleitos, devem fazer para que esse artigo seja minimamente respeitado em nosso país? E já aproveitando que você vai fazer a sua fala, Ivaldo,
Tem uma pergunta aqui também do Bake. Bake. Que você fez um comentário sobre a população carcerária, e ele diz aqui, não seria interessante a criação de políticas que... Desculpa, minha mãe tossindo no fundo, tá, gente? Mas não seria interessante a criação de políticas que criasse acesso a acompanhamento psicológico e trabalho para a população carcerária? Perfeito. Posso responder? Então, rapidamente, agradecer as duas perguntas, muito importantes. A gente tende a dizer, primeiro, eu acho que o PDT já está prestando um grande serviço à sociedade como um todo e aos candidatos. Nossos candidatos já fazendo esse curso com essa temática de direitos humanos aí voltado, né, para a diversidade, né, essa defesa ali. Então, isso aí já é um grande serviço que o nosso partido, da Fundação Leonel Brizola, está fazendo aí, prestando à sociedade. A gente sabe que, com certeza, esse curso não é visto e acompanhado não só por candidatos ao pleito do PDT, né? Isso aqui eu tenho certeza que o partido vai abrir para a sociedade em geral, até para que os outros candidatos de outros partidos também sigam nessa linha, né? Essa linha que o nosso PDT é vanguarda. E eu acho o seguinte, que o processo é fazer a denúncia, né? Denúncia às cortes internacionais de direitos humanos e até ser julgado, né? A gente sabe que o atual mandatário ele vai se haver com muitas ações que são feitas contra ele, muitas denúncias nas cortes internacionais, certo? Então, esse é uma das coisas que a gente pode fazer, né? Mas na minha opinião, o principal mesmo é na urna, certo? Na urna, a gente acabar com esse câncer, extirpar esse câncer que está aí durante esses 3 anos, infernizando e comandando o genocídio da população brasileira, né? E só esse caso dessas mortes, mais de quase 650 mil mortes por Covid, em função, em muitos dos casos que poderiam ser evitados se houvesse sido tomadas algumas recomendações, inclusive da Organização Mundial de Saúde, teriam diminuído. Claro que a pandemia é um fato, mas não poder esse número exacerbado de mortes, aí com toda certeza poderiam ser diminuídas. Mas também a gente tem que falar do genocídio, daí eu quero me ater à questão do negro, o genocídio da população negra. Mas quando a gente fala do genocídio da população negra, também é importante a gente ver governos anteriores, certo? Nós estamos falando de uma forma geral, mas em 2006 houve uma atitude do governo, de um governo que é do nosso campo ideológico, que coisas que nem os militares tiveram a ousadia de tomar, que é a questão da lei dos tóxicos, né? Que foi assinada. Foi por isso que o Obama, né, na época, chamou fulano é o cara, né? Mas foi em função, principalmente, da assinatura dessa lei dos tóxicos, né? A sua câmera parou. A sua câmera parou. Desculpa te interromper. Vai, eu vou ver aqui. Ali. Aqui. Ainda está... Já voltou ou não? Não, ainda não. Aguarda um minuto aí. Internet é isso aí, gente. Período pandemia é isso aí. Pronto. Agora eu acho que deu certo.
Viu? Isso. Agora foi. Perfeito. Então, a gente também tem que ver, né, que esse governo tem que ser criminalizado, culpado, mas também a gente tem que ver governos que assinaram aquela lei dos tóxicos, a Lei 11.343 de 2006, né? Naquela visita que o Obama disse que fulano era o cara, aquela coisa toda, aquilo ali, houve uma incidência a partir da assinatura daquela lei, uma incidência muito grande, não só de morte da população negra, como também do encarceramento. Foi uma coisa muito forte. E eu queria também dizer para a pessoa que... deixar também aberto. Eu tenho como disponibilizar uma tese de doutorado do professor Dinaldo. Esse professor Dinaldo é da Universidade Federal do Amapá, e ele está cedido para a Universidade Federal de Campina Grande, e o objeto da tese de doutorado é justamente a questão da humanização para diminuir o número de encarceramento, né? Através da aplicação de penas alternativas, aquela coisa toda. Por uma coincidência, eu estava em viagem particular em 2017, em Barcelona, e esse professor Dinaldo estava fazendo a defesa dessa tese dele de doutorado sobre o sistema penitenciário. E também, por coincidência, não parece, mas foi, o Ciro estava lá, o Ciro Gomes. E o Ciro Gomes foi dar uma palestra, e eu fui junto, levei o professor Dinaldo, e nós conversamos quase meia hora privada com o então candidato Ciro Gomes, e ele ficou muito satisfeito com o objeto da tese do professor Dinaldo e também com a perspectiva de implantar aquilo que foi estudado academicamente, e com certeza se aquela ação, aquelas recomendações da tese tivesse sido aplicada, eu não tenho nenhuma dúvida que o encarceramento estaria bem menor. As pessoas pagando com as suas penas, mas não encarceradas da forma hoje que são colocadas com a atual legislação. Então, é importante a pergunta dizer que, e eu quero deixar, inclusive, disponível, o Matheus aí, que depois, viu, Matheus? Pode passar o meu e-mail e o meu zap para as pessoas que quiserem ter acesso a esse trabalho sobre o sistema, essa tese de doutorado sobre o sistema penal, que é muito esclarecedor. E nós, dentro do PDT, nós temos, inclusive, no estado do Mato Grosso, uma companhia lá em Cuiabá, Genima, que ela trabalha no sistema carcerário, e ela é liderança, faz parte do sindicato e é uma estudiosa também desse assunto. Então, fiquei muito satisfeito com a pergunta. Perfeito. Amanda, você quer comentar sobre a pergunta do Oquinga que ele fez? Também? Você quer que eu relembre para você? Me relembra aí que já foi. Deixa eu pegar aqui também Eu já falo que eu sou loira, gente, não adianta. Ele diz que a Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê em um dos seus artigos a proibição de práticas contra esses direitos e liberdades. Mas aqui no Brasil, especialmente nos últimos 3 anos, nós estamos vivenciando ataques orquestrados pelas autoridades que foram eleitas pelo povo. O que você acha que os pré-candidatos do PDT, se eleitos, eles devem fazer para que esse artigo seja minimamente respeitado em nosso país? E é importante, além disso, fazer uma última parte, lembrarmos que todas as conquistas da população LGBT grande, acho que todas, e aí você me corrige, Amanda, vieram do judiciário e não do legislativo. Então, aí é mais importante ainda que os deputados federais, os deputados estaduais eleitos pelo PDT entendam isso e, enfim, construam políticas públicas voltadas para as minorias, no caso a maioria, né, da população negra, e as minorias de gênero e de orientação sexual. Pode falar, Dana.
Na verdade, o que os legisladores podem fazer é fomentar a criação de legislações específicas. Por que isso? Porque o Brasil é um país de jurisdição positivada. Eu sempre lembro muito isso para as pessoas. O Brasil é positivista, então nós precisamos da criação de leis que versem esse crime. Como não existem leis que versam esse crime, apenas pela Constituição a gente só pode fazer denúncia dentro dos órgãos internacionais ou também ao STF. É o máximo que nos cabe. Então, para aqueles que estão aí pleiteando um cargo legislativo, é fomentar uma legislação que criminalize esse tipo de prática pelos próprios detentores de mandato. Porque, infelizmente, é nesse sentido que nós temos aí visto, né, tantas atrocidades, porque não existe nada. E foi o que a gente falou, o homem branco, heterossexual, cisgênero, ele não vai querer votar contra ele mesmo. Mas o bom seria fomentar esse tipo de legislação específica para a criminalização desses atos tão atrozes aí aos direitos humanos, né? Que é o que versa dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, inclusive da nossa Constituição. E que, por incrível que pareça, né, para falar sobre a LGBTfobia, como pequenas atitudes fazem uma diferença. Um dos casos que eu já li de notícia que mais me marcou foi de uma travesti que morreu, assassinada, para variar, né, no nosso país, e que a família quis enterrá-la com o nome do falecido, como a gente diz, né? Não respeitou o nome social dela. Isso ocorre, a rodo. Não, você está falando sobre nome social, nós estamos falando do vilipêndio geral, porque se você for ver quantas famílias... quantas famílias querem vestir, colocar como homens, vestidos de homens, entendeu? Exato, raspam a cabeça, ou seja, além de você morrer, né, da morte do espírito, nem a morte você ainda tem a morte do sujeito, né? Você ainda tem a morte da sua identidade. Então é uma forma assim de vilipêndio mesmo dos nossos corpos. Sim. E isso aí hoje é proibido, né? Se você quiser, você pode deixar ali num testamentozinho ou escrito no papelzinho, porque a família é obrigada a respeitar. Gente, são 7h42, já passou mais de 1h30 aí. Eu só tenho muito a agradecer pela aula de hoje. Pedir a todos, relembrando aqui, Bruna, se você puder colocar o link mais uma vez,